Então, em continuidade à resolução da nossa viga passada, da aula passada, que começamos a determinar o esforço normal, hoje vamos pegar a mesma viga e vamos fazer a determinação do seu esforço de momento fletor. Então, aqui nós temos a nossa viga com o seu carregamento, tá? Seu carregamento, suas reações aqui já colocadas, e foram criadas aqui as seções arbitrárias, não são as seções chaves. Essas seções que estão aqui marcadas não são as seções chaves. São seções que nós vamos determinar a equação do momento para esta seção, que representa o esforço nessa seção, porque para cada trecho ou para cada variação de carga foi criado essas seções arbitrárias, tá? Então, a primeira seção, a gente tem um trecho que vai de C, da seção C à seção A, aí a gente corta aqui essa viga em um local qualquer e chamamos x1 a distância que vai de C até este corte, até esta seção. Para o trecho seguinte, veja bem, quando chegamos aqui em A, começou a ter, ou seja, houve uma variação de carga entre esses dois trechos. Com o quê? Com o surgimento dessas minhas reações, que está onde? Aplicada em A, nessa seção A. Então, houve variação de carga. Se houve variação de carga, inicia-se um novo trecho. Então, esse trecho ele vai agora de A até D de dado. Então, faço um corte aleatório e vou determinar a equação do meu esforço para esta minha seção arbitrária. A mesma coisa eu fiz para o trecho DE e depois para o trecho EB. Então, a gente tem aqui 4 seções arbitrárias, onde serão determinadas as equações desses esforços, no caso de momento fletor. E após a determinação dessa equação de momento, a gente vai derivar e encontrar o cortante, a equação de cortante. Nesta minha viga, as minhas seções chaves, então você já sabe que entre uma seção chave e outra, existe ali uma variação de carregamento. Então você cria essa seção arbitrária. Entre uma seção chave e outra, outra variação de carregamento, e assim por diante. No caso aqui, 4 seções arbitrárias. Vamos iniciar pela primeira seção arbitrária aqui, que a gente pode chamar até ela de S1, tá? Essa primeira seção arbitrária. E a partir desse S1 agora, eu vou determinar a minha equação de momento fletor até essa minha seção. Então, eu vou olhar as cargas, vou me posicionar aqui, nesta minha seção, e olhar para a minha esquerda. E vou ver tudo que tem de carregamento que provoca momento em relação a essa minha seção S1. Então, eu tenho essa minha carga concentrada, que provoca momento, e tenho parte de uma carga distribuída, que também vai provocar momento. Só que essa carga distribuída, a primeira coisa que eu faço é encontrar sua representação em termos de carga concentrada. Ou seja, eu transformo o que é carga distribuída numa carga concentrada, multiplicando o valor da minha carga distribuída, que é de 6 kN barra metro por metro, vezes a distância onde ela está sendo considerada. No caso aqui a gente chamou de x1, que é uma distância arbitrária, que eu não sei aonde essa seção S1 está posicionada. Eu sei que ela está entre o trecho que vai da seção C até a seção A. E depois eu vou multiplicar pela distância. Como esta minha carga vai estar situada exatamente na metade desse meu trecho, que é x1, a distância que vai dessa carga agora concentrada até a minha seção S1 é x1 sobre 2. Então, assim eu começo a fazer a determinação do meu esforço de momento. O meu x1, ele varia de 0 a 2, porque nesse trecho é de 0 a 2, está aqui. E vou começar o meu momento em relação a essa minha seção S1 com essa distância x1. Então, eu tenho menos 2 vezes x1. Lembrando, tá, que a gente pode ver aqui, olha, aqui em cima, a gente tem a simbologia de como eu arbitrei este esforço em termos de sinais.
Ao olhar para a minha esquerda e este momento tiver a tendência de giro no sentido horário, ele será positivo. O contrário disso será negativo. Então, esta carga em relação à minha seção S1, o momento que ela provoca a tendência de giro é anti-horário, logo negativo. Então, menos 2 vezes x1. Está aqui a representação do momento desta carga em relação à minha seção S1. Aí agora para a minha próxima carga, 6x1. O momento que ela provoca em relação a essa minha seção S1, também negativo. O valor da minha carga, 6x1, vezes a distância. A distância é quem? x1 sobre 2. E, por final, cheguei na minha seção e nada mais a considerar em termos de esforço. Lembrando que o momento fletor nada mais é do que a soma algébrica de todas as cargas que provocam momento em relação a essa seção considerada. Resolvendo essa minha equação, eu fiquei com menos 2x1 menos 3x1 ao quadrado, que é exatamente essa multiplicação aqui, tá? Com isso, eu tenho a minha equação de momento na minha seção S1, com distância x1, essa distância aqui. Então, aqui encontrei a minha primeira equação do meu esforço de momento fletor em relação à primeira seção arbitrária que eu chamei de S1. Eu não vou olhar esse lado aqui agora, tá, pessoal? Vou só me ater aqui. Para o meu esforço cortante, nada mais é do que eu pegar esta equação e calcular a sua derivada. Então, derivando a minha equação de momento em relação a x1, eu vou ter menos 2 menos 6x1. Então, aqui, para a primeira seção S1, eu já tenho as duas equações dos meus esforços, tanto de momento como de cortante. Aí, agora sim, eu posso determinar o esforço utilizando essas minhas equações na minha seção C e na minha seção A. Porque na seção C o x é 0 e na minha seção A o x1 é 2. Ou seja, x1 varia de 0 a 2. Então, se eu pegar o valor 0 aqui para x1, o meu momento é 0. Se eu colocar o 2 em x1 valendo 2, que é exatamente quando chega aqui na minha seção A, o meu momento é menos 16. Menos 16. Da mesma forma, da mesma maneira, ou do mesmo jeito, eu vou fazer para o meu cortante. Vou pegar a minha equação e substituir primeiro por 0, o x1 por 0, e depois o x1 por 2. E encontrei o valor de 2, menos 2, desculpe, e menos 14, valores negativos, tá? Após a determinação da primeira seção arbitrária, eu vou para a segunda seção arbitrária, que é esta daqui. Ou seja, no segundo trecho que está compreendido entre a minha seção A e a minha seção D de dado. E agora eu vou chamar x2 a distância que vai da minha seção A até uma seção S2 arbitrária qualquer. Então, eu dei aqui este corte da minha seção S2, está aqui, e agora tenho esta configuração, tanto do meu carregamento, como das minhas distâncias. Então, olha, na minha seção S2, ela está a uma distância x2 de A. Da mesma forma, agora, vou me fixar nesta seção S2 e vou calcular o meu momento, as equações de momento e de cortante. Lembrando que esse meu x2 agora varia de 0, que é o valor inicial aqui dele, até o final na seção D, que é 4. Ou seja, x2 varia de 0 a 4. Maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. E vou olhar para todas as cargas que estão à minha esquerda, por isso que eu só ilustrei todo o carregamento que está aqui à esquerda, e vou ver o que é que ele provoca no momento em relação à minha seção S2. Então, eu continuo com essa minha carga de 2 kN provocando momento, a tendência de giro dela em relação à minha seção S2 é anti-horário, se está à esquerda e é anti-horário, é negativo, porque a gente convencionou que seria positivo se a tendência de giro fosse no sentido horário, e aqui está anti-horário. Desculpe, a tendência de giro aqui, anti-horário, negativo. Porque o que convencionamos era que no sentido horário seria positivo, olhando à esquerda, que é o que a gente está fazendo.
Aí eu tenho esse pequeno trecho aqui, olha. Eu fiz o seguinte, aqui, apesar dessa minha carga distribuída ser única, de um valor só que eu tenho variações de carregamentos. Então eu prefiro tratar, quando chega aqui em A, esta minha carga distribuída, como um trecho dela. E após A, outro trecho da minha carga distribuída. Eu não calculo uma resultante, poderia fazer isso, mas eu não vejo vantagem, porque o trabalho ia ser maior, e fazendo dessa forma você corre menos riscos de errar. Então eu criei uma concentrada equivalente dessa minha carga distribuída desse trecho e uma concentrada equivalente da minha carga distribuída desse trecho. Para esse primeiro trecho, a carga concentrada equivalente é o valor da minha carga distribuída vezes o comprimento do vão. O comprimento do vão agora é ele completo, é 2, 6 vezes 2. Para esse meu trecho aqui, que vai compreendido entre A até o meu S2, eu tenho a minha carga distribuída, que é 6, e o comprimento do vão, que é quem? X2. E ele vai estar aplicado aonde? No meio desse vão, X2 sobre 2. E sendo assim, eu vou determinando o meu momento na seção S2. Então, a primeira carga, menos 2, vezes a distância que vai da aplicação dessa carga até a seção considerada, que é 2 mais x2. A distância é exatamente essa, olha. Daqui de aplicação até a seção considerada. 2 mais x2. A distância é essa. Eu não sei quanto é x2. X2 está aí arbitrário. Próxima carga que provoca momento em relação à minha seção S2. Essa carga concentrada equivalente. De quanto? 6 vezes 2. A distância dela até a seção considerada. Está aqui. É x2, que é esse trecho aqui, mais esse pedaço aqui. Este pedaço é 1. Por quê? Porque ela está exatamente aplicada aqui no meio desse vão. Se o vão é 2, essa distância aqui é 1. Então, a distância dela até a seção considerada está aqui em cima, x2 mais 1. Ou 1 mais x2, tá? Tanto faz. Próxima carga que provoca momento em relação a S2. Aí eu tenho aqui uma reação em A, 40,5. E a tendência de giro agora, em relação a essa minha seção, olha, eu fixo a seção e a carga que vai girando em torno dela. A tendência de giro é horário. Se horário é positivo, mais 40,5 vezes a distância, x2. Próxima carga é esta equivalente, 6 vezes x2, que é a equivalente dessa distribuída. A distância, x2 sobre 2, porque está exatamente no meio desse vão. A tendência de giro é anti-horário, logo é negativo. Resolvendo esta equação, eu tenho que o momento em x2 é igual... Então, veja bem, ao final eu cheguei numa equação de momento da minha seção S2, que eu chamei M de x2. Está aqui ela, tudo em função de x2. Não tenho mais para onde ir. Tudo certo, professor. Pronto, então encontrei a minha equação de momento. Vou derivar isso, encontro o meu cortante. Fiquei com 26,5 menos 6x2. No que eu determinei a minha equação agora de cortante, então vou fazer a aplicação tanto para o momento como para o cortante dos valores ou a substituição dos valores do meu x. Ele sendo 0 e ele sendo 4, de momento e de cortante. Quando ele é 0, eu substituo aqui o 0 na equação e só fico com menos 16. Quando ele é 4, o meu momento fica 42 kN, 42 kN e o outro menos 16 kN, tá? Então eu tenho o valor dos dois momentos nesta seção aqui em A e o momento na seção em D, tá? Em A porque o M é 0, porque o X é 0, o X2, e em D porque o X2 vale 4. Da mesma forma para o meu cortante. Vou continuar agora para a próxima seção arbitrária, que é essa seção aqui, que será o meu, onde está o meu x3, tá? Eu vinha com x1 para a primeira seção S1. Está aqui a minha seção S1. Ok, determinei todas as equações daqui, consequentemente os isósceles. Na minha seção S2 também fiz a determinação das equações e os seus isósceles. E agora eu estou nessa minha seção aqui, S3. Me posicionar em S3
estou aqui posicionado, fiquei aqui, ó, na minha seção S3, e a partir dessa seção, eu só vou olhar para a minha esquerda, tá? Só estou olhando para a minha esquerda. Como sempre eu venho fazendo. Então, eu tenho a determinação do meu esforço nesta minha seção, onde x3, agora x3, ele varia de 0 até 4, de 0 até 4. Vou olhar todas as cargas que estão à minha esquerda e que provocam momento em relação a essa minha seção S3 e vou fazer a minha equação de momento. Então, faço tudo novamente. Começo a fazer a varredura desde a minha extremidade esquerda até a minha seção considerada. Então, a primeira carga que está provocando momento em relação a essa seção é essa de 2. O valor da força, 2, vezes a distância. A distância é o que vai desse ponto C até esta minha seção, tá? Que é 6 mais x3. 6 mais x3, vezes o valor da carga. Momento, força, vezes distância. Tendência de giro, eu fixo a seção e o que esta carga faz em relação a essa seção? A tendência de giro no sentido anti-horário. Se a esquerda com tendência de giro anti-horário, o valor é negativo. A convenção está aqui em cima só para lembrar. Próxima carga. Então eu pego novamente essa minha carga distribuída, transformei ela num equivalente concentrada, está aqui, de 12. A distância dela em relação até a minha seção é de 5 mais x3. 5 mais x3. 6 vezes 2, 12. Está aqui. Tendência de giro, anti-horário. Se é anti-horário, é negativo. Próxima carga. Aí eu tenho essa aqui, olha, reação vertical aqui de A 40,5. O valor dela vezes a distância. A distância é o que vai de onde ela está aplicada até a seção considerada. Ou seja, 4 mais x3. 4 mais x3. Está aqui a distância. Tendência de giro, fixo a seção e a carga vai girando em torno dessa minha seção no sentido horário. Então é positivo. Próxima carga, está aqui. Para esse trecho agora de carga distribuída, eu tenho um equivalente concentrada, que é o valor da carga distribuída, 6 vezes 4. Agora eu tenho o fechamento de todo esse trecho aqui. Então, 6 vezes 4, 24. Está aqui. Onde é que ela está posicionada? No meio deste vão considerado. Então, ela vai, qual é a distância dela, dessa carga agora concentrada, que agora ela virou uma carga concentrada, até a minha seção considerada? 2 mais x3. 2 mais x3. A tendência de giro, anti-horário, então é negativo. Continuo andando sobre a minha viga, cheguei na próxima carga que provoca momento na minha seção S3, que é quem? 8 kN. É uma carga concentrada. Força vezes distância, x3. 8 vezes x3. Tendência de giro, anti-horário, também negativo. Resolvendo toda esta minha equação, tá? Resolvi o máximo que eu podia até chegar nesta minha equação de momento. 42 menos 5,5 x3. Então, parei aqui. Daqui eu vou tirar a minha derivada, que aí eu automaticamente tenho a minha equação de momento, ou seja, eu só fiquei com uma constante, menos 5,5. E, para o momento, a equação do momento, eu coloco a variação do meu x3, que é 0 e 4. Para 0, o meu momento é 42 kN. Coloquei 0 aqui e resolvi essa equação, deu 42 como resultado. Então, o valor do meu momento em 0, ou seja, em D. E M4 é o valor de X em E, que é 4. Resolvi, coloquei aqui 4, resolvi essa equação e encontrei o valor de 20 kN. Então, já tem um momento em D e um momento em E nesse trecho aqui. A mesma coisa o cortante. Ao substituir 0 e 4, eu não tenho X aqui. Então, não importa qual é o valor da minha distância ou do meu X. Ou seja, o meu cortante nesse trecho aqui, ele é constante, é uma constante. De quanto? Menos 5,5. Aqui está sem o... Olha, encontrei um erro, tá?
Então é menos, tá? Isso aqui é o sinal negativo. Menos 5,5. Menos 5,5 é uma constante, então mesmo que x tenha variado de 0,4, o valor do meu esforço cortante é o mesmo. Neste trecho aqui, cortante o cortante é constante. E é constante, tinha que ser, porque não houve variação de cargas neste intervalo, de cargas verticais que alterassem o meu esforço nessa seção e nessa seção. Por isso que é constante, tinha que dar constante. Então está correto a análise. Por último, vou para a minha próxima seção agora, minha seção S4. E vou chamar o meu X, que vai de E até essa minha seção S4, de X4, que é o nosso próximo slide, e vou me posicionar exatamente aqui nesta minha seção S4 e vou continuar olhando para tudo que está à minha esquerda. Mais uma vez, vou determinar a minha equação de momento para esta minha seção S4, onde x é x4. A variação desse x4 é de 0 a 2, porque é o comprimento desse trecho aqui, de 0 a 2, e vou fazendo a determinação novamente de todas as minhas cargas que eu vou encontrando ao longo da minha viga, percorrendo essa minha viga desde a minha extremidade esquerda até o encontro da seção, tudo que é carga que eu vou encontrando, o valor de momento que ela provoca em relação a essa seção. Olha a convenção de sinal, não pode se perder neste sinal, tá? Determinando a minha equação de momento, derivando ela, eu tenho quem? Meu esforço cortante, que mais uma vez deu uma constante. Ou x4 variando para 0 ou para 2, o valor do cortante é o mesmo, porque é uma constante, e está provado porque neste intervalo não tem nenhuma variação de carregamento que fizesse alteração desse meu esforço cortante. Vocês percebam que há alteração do cortante quando eu tenho trechos onde tem carga distribuída. Porque aí você, à medida que vai andando, o valor dessa carga distribuída, em termos de trecho, vai aumentando. E, consequentemente, este cortante vai variando. O momento não, o momento ele sempre varia, tá? Por quê? Porque as distâncias vão se alterando. E momento é força vezes distância, e as distâncias se alteram, então sempre vai haver alteração no momento. Feito isso, na minha seção 4, terminei a determinação de todas as equações referente ao esforço de momento fletor e, por sua vez, de cortante. Com isso, só me resta agora traçar o diagrama, tanto de cortante como de momento. Por quê? Porque eu tenho esses valores, eu já posso traçar o meu diagrama. Aí eu só quero chamar a atenção aqui para a mesma análise que a gente tinha feito lá em esforço normal, a gente pegava as seções chaves e determinava o esforço diretamente naquela seção. É o que nós vamos continuar a fazer. Lembrando que este método que a gente tem adotado aqui, de determinação das equações por cada trecho, isso aqui é só para uma análise mais quando você vai partir para o seu dimensionamento e você quer conhecer melhor a sua viga em algum determinado ponto, então você já tem essas equações prontas. Aí, veja agora, eu estou determinando o meu momento fletor, é a mesma viga, o mesmo carregamento, tudo igual, não mudou nada. Professor, Só que agora, ao invés de determinar aquelas equações, eu vou determinar o meu esforço exatamente nas minhas seções chaves. Não vou mais calcular aquelas seções arbitrárias. E percebam que as seções chaves estão aqui ilustradas, olha, em forma de perspectiva da minha viga. Aqui só representa o meu eixo longitudinal, carregamentos, apoio e reações. Aí aqui em cima eu tenho uma perspectiva da viga com as seções chaves ilustradas. Nesta viga, em termos de momento fletor, determinação de momento fletor, eu vou calcular, vou determinar eles exatamente nas minhas seções chaves. Não vai ser necessário criar seções auxiliares. Não crio seções auxiliares aqui, porque não precisa criar seções auxiliares para esta viga na determinação do meu momento fletor. Porque a seção auxiliar, ela só é criada, o antes e o depois, aquela antes e depois, quando na minha seção chave
tem um esforço ou uma carga que provoque aquele esforço. No caso aqui é momento. Em todas as seções chaves, olhando aqui, eu não tenho nenhuma força momento que porventura esteja aplicado nas minhas seções chaves. Então eu não preciso calcular as seções auxiliares. Eu calculo só nas seções chaves. Da mesma forma que eu fiz para o meu esforço normal. Me posiciono naquela seção e olho para a minha esquerda. Estou aqui em C, olhei para a esquerda. Tem alguma carga que provoca momento até esse ponto C à esquerda? Não. Então, meu momento é 0. Em C é 0. Beleza. Quando chegou em A, o que eu faço? Me posiciono em A e olho para quem? Para a minha esquerda. Então, tudo que está aqui à esquerda, vejo que provoca momento. Eu tenho uma carga concentrada, menos 2 a distância até o ponto A é 2, menos 2 vezes menos 2, vezes 2, e uma representação dessa minha carga distribuída nesse trecho aqui, que é quem? 6 vezes 2, 12. Determinação do meu esforço diretamente nas minhas seções chaves, sem a determinação daquelas equações, e percebendo que aqui não foi necessário a criação do antes e o depois das seções auxiliares, porque não tenho nenhum momento aqui em nenhuma seção chave. Aí eu tenho aqui, ó, o lembrete, ele diz: as cargas que provocam esforço de momento pletor nas seções chaves para uma viga horizontal, nesse caso, são as cargas que estão aplicadas perpendicularmente ao meu eixo longitudinal da viga. Isso aí a gente já sabia. Como não existem cargas momentos ou cargas momento força aplicada em nenhuma seção chave, não existe nenhuma carga momento aqui, ó, ou nenhuma força momento ou nenhum momento força aplicado nessas seções, não será necessário a criação das seções auxiliares. Lembrar que a existência das seções auxiliares depende do esforço que se está calculando. Logo, não se aplicam para todos os esforços. Então, eu vou, nessas seções chaves, eu vou determinar agora o meu esforço cortante. E vocês vão ver que eu preciso criar as seções auxiliares. As seções chaves, elas são as mesmas para todo mundo, e as seções auxiliares só quando é necessário para aquele esforço. Está aqui o meu diagrama de momento, eu vou chamar ele depois, e agora eu vou calcular o meu esforço cortante, seção por seção. Beleza? A gente tem aquele esforço determinado lá através daquelas equações, que na verdade eu só queria chamar a atenção ali para a equação, só que agora a gente vai pegar as seções chaves e determinar o esforço, do jeito que a gente fez com o esforço normal. Então, olha, está aqui a minha viga ilustrada, tenho a minha primeira seção que eu vou determinar o meu esforço cortante. O esforço cortante a gente está chamando de V. A convenção de sinal está aqui, olha. Se eu estiver na minha seção e olhar para a minha esquerda, na soma algébrica, quando eu fizer, eu vou considerar positivo quem estiver para cima, negativo para baixo. E se o resultado der positivo, o meu esforço cortante será positivo. Se ocorrer o contrário dessa convenção, se eu olhar para a esquerda ou para a direita, então será negativo. E, mais uma vez, reforçando, chamando a atenção, que o meu esforço na seção ele é único. Não importa se eu estou determinando ele olhando para as cargas que estão à esquerda ou olhando para as cargas que estão à direita. Ele é o mesmo em intensidade e em sinal. Então, cheguei em C, quero determinar o esforço cortante em C. Existe uma carga aplicada diretamente naquela seção, que provoca o esforço cortante, que é uma carga vertical. Vou criar duas seções auxiliares, uma antes e uma depois. Então, o VC antes e o VC imediatamente depois. O VC antes, está aqui, olha, eu já estou fora da minha viga, então ele é o quê? 0. E o VC depois, está aqui, me posicionei, olhei para a minha esquerda, a carga está para baixo. E ela para baixo é o contrário do que a gente disse que era positivo, então é negativo. É negativo de quanto? É negativo e a intensidade é o valor dessa minha carga, que é quanto? Menos 2. Saio dessa minha seção C e saio caminhando até chegar à minha seção A. Cheguei na minha seção A, olha, está aqui a seção A.
mais uma vez uma carga aplicada, que é uma carga de reação aplicada em A. E esta carga de reação é uma carga vertical. Como eu estou calculando o esforço cortante, tenho que criar duas seções auxiliares, uma antes e uma depois. Na minha seção antes, me posicionei e vou olhar para tudo que está à minha esquerda. Eu só estou olhando à esquerda, mas posso determinar olhando para tudo o carregamento que está à minha direita. Olhando para a minha esquerda, aí eu tenho esta minha carga concentrada, que é menos 2, e tinha uma carga distribuída que eu determinei um equivalente. A carga equivalente desse trecho dessa carga distribuída é 6 vezes 2, 12. Ou seja, menos 2 menos 12, menos 14. Está aqui o VCA antes. Vou para o VCA depois, ou VA, desculpa, VC não, VA antes, vou para o VA depois. Quando eu estou depois, eu estou aqui. Como é que eu vou determinar o esforço nessa seção? Vou pegar o esforço da seção anterior, menos 14, e vou somar o que apareceu de variação de carga entre essas duas seções. O que surgiu de carga que vai interferir no meu esforço, que é esta minha carga aqui para cima, positivo, de quanto? 40,5. O valor esforço cortante em VA imediatamente depois de A, 26,5. Vou para a minha próxima seção. Saí de A, caminhei até a minha seção D de dado. Aqui. Criei duas seções auxiliares e peguei o esforço da minha seção anterior, 26,5, e vou atribuir o que houve de interferência de carga neste intervalo, que é uma carga distribuída. Então, eu transformo ela numa concentrada. O valor distribuído é 6 e o comprimento 4. Menos 6 vezes 4. Está para baixo, menos 24. 26,5 menos 24 dá 2,5 positivo. Vou para a minha seção imediatamente depois de D. Pego o valor da minha seção anterior, o esforço da seção anterior, 2,5, e acrescento o que houve de interferência nesse trecho, que é uma carga negativa de menos 8. Está aqui ela. Eu estava nessa seção aqui imediatamente antes e depois vim para imediatamente depois. Só houve esta variação aqui entre essas duas seções. Beleza. Vou para a minha próxima seção. Quem é a minha próxima seção? Tá aqui estou antes, porque eu precisei criar duas seções auxiliares. Já que existe uma carga concentrada em E, então eu vou criar duas seções auxiliares, uma antes e uma depois. Na antes, olhando para a minha esquerda, eu pego o mesmo esforço da seção anterior, que é quanto? Menos 5,5. E acrescento o que houve de interferência de carga nesse trecho, só que não houve nada acontecendo aqui. Então o valor continua o mesmo, menos 5,5. Na seção imediatamente depois de E, pego o valor do esforço anterior e acrescento o que houve de interferência, que é um valor menos de 4,5, que é essa carga distribuída aqui. Ou concentrada, essa carga concentrada. O valor do meu esforço deu menos 10. E agora eu vou para a minha seção última, B de bola. Também tem uma carga concentrada vertical naquela seção. Vou criar duas seções auxiliares, uma antes e uma depois. A antes é o valor da seção anterior, com o que aconteceu de interferência, não aconteceu nada, então continua menos 10. Menos 10 está aqui. E a depois é o valor da minha seção anterior, que é menos 10, com o que aconteceu de interferência de carga, que foi essa daqui, mais 10, 0. E dá 0 porque já está o quê? Fora da minha seção. Então, olha, vou traçar aqui, tá? O diagrama de esforço cortante. Como é que eu faço isso? Do jeito que eu fiz com o normal. Eu vou pegar embaixo dessa minha viga, a uma certa distância, eu vou traçar uma paralela ao meu eixo longitudinal. E tangencialmente a esse meu eixo, que representa o eixo longitudinal, eu vou traçar perpendiculares, passando pelas minhas seções auxiliares. Então, isto aqui eu vou traçar o meu diagrama de esforço cortante,
Os valores positivos serão marcados acima desse meu eixo e os valores negativos abaixo. Em C, eu tenho duas seções auxiliares, o antes e o depois. O antes é zero, de cara é zero, porque eu já sei que é zero, porque está fora do meu elemento estrutural. E o meu depois é 2. Na seção A, o antes é menos 14 e o depois mais 26,5. Na seção D de dado, 2,5 antes e o depois menos 5,5. Na seção E, continua menos 5,5. E na seção B, aliás, na seção E, desculpe, menos 5,5 antes e 10 depois, menos 10. E na seção B, menos 10 e depois 0. Aí agora eu vou unir. Na mesma seção, aqui, ó, seção C, eu uno antes e um depois. Saindo de uma seção para outra, o primeiro que eu encontro é o menos 14, que é o antes. Na mesma seção, eu uno antes com o depois. Para a seção seguinte, o primeiro que eu encontro é o antes. Na mesma seção, o antes com o depois. Vou para a seção seguinte, encontro o antes. Na mesma seção, antes e depois, até chegar ao último ponto lá. Perfeito. Fechei o meu diagrama. Então, quando eu determino o meu esforço diretamente nas minhas seções chaves, sem a criação ou sem a determinação daquelas equações, eu tenho o meu diagrama todozinho fechado. Aí agora eu vou chamar aqui um apontador, só para a gente perceber o que foi que deu de diferente. Então, veja bem, o meu primeiro esforço cortante que eu tinha através daquelas equações era o Vx1, aquela minha seção arbitrária x1, onde o meu esforço, onde x1 é 0, daria menos 2, e o x1 para 2, o meu esforço daria menos 14. Beleza? Então, eu marquei aqui, olha, o 2, menos 2, que é este valor aqui, e o menos 14. Está aqui. Perfeito. Então, se eu fosse traçar o diagrama só com base nestas respostas que eu determinei do cortante para esse primeiro trecho aqui, olha, esse primeiro trecho aqui que eu estou achuriando, eu só teria esses valores, menos 2 e menos 14. Ou seja, o meu diagrama, ele ficaria meio que aberto. Só que eu sei que o esforço, ele tem que começar com 0 nesta minha seção. Por quê? Porque logo depois surge o esforço por conta da carga e ele vai para menos 2. Aí eu fecho, tá? Pronto, então os valores que estão acima serão os valores positivos e os valores que estarão abaixo serão os valores negativos. Aí o diagrama, de momento, existe uma peculiaridade que, se vocês prestarem atenção, é exatamente onde existe a carga distribuída, tá? Então ele tem um comportamento diferenciado, porque onde tem a carga distribuída, tanto nesse trecho como neste outro aqui, você tem representando no diagrama uma parábola.